Sejam bem-vindos a um mundo gótico de vampiros, muito sangue e jogo de sedução. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mundo do Horror. E hoje nós vamos falar sobre uma série que eu fui recomendado, mas que a princípio eu fiquei um pouco relutante. E quando eu terminei agora a primeira temporada, eu simplesmente estou impactado. A série em questão é Entrevista com um Vampiro. Então venha para mais um episódio do Mundo do Horror e senta, pega sua pipoquinha e vamos então embarcar nessa jornada. Para quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por coisas de vampiros, bruxas, fadas e etc. Né? Desde Crepúsculo, Harry Potter, A Descoberta das Bruxas, Avatar e afins, tudo que envolve o mundo da fantasia e místico faz parte de quem eu sou. É uma coisa que eu sou apaixonado. E a série Entrevista com o Vampiro, a princípio, ela me deixou um pouco desconfortável porque ela não é uma série que começa com uma dinâmica muito agitada. Ela é uma série que o começo dela parece ser um pouco mais lento e uma estrutura que demora a te prender. Mas vamos então falar sobre essa série e mostrar o quanto ela é rica e tem um impacto super incrível no assunto quando é vampiros. Parte 1. Nós vamos então falar sobre a atmosfera da série. A série se passa na cidade de Nova Orleans, ou New Orleans, nos Estados Unidos, na época onde ainda existia um preconceito muito grande sobre pessoas pretas e pessoas brancas com relação a convívio e tudo mais. Nós estamos falando de uma época nos Estados Unidos onde a democracia não era muito bem democrática e a situação de governo e brigas internas estava um pouco conturbada demais. A gente é transportado logo no começo da série para este ambiente burlesco, uma coisa mais suja de bares abarrotados de gente super bêbadas e muita gente fumando e uma coisa muito assim caótica. Esse é um ambiente que a gente é se teletransportado logo no começo da série. E aí você fica com aquela impressão de que alguma coisa não tá certa ali. Então nós vamos para a parte 2. Quem são os personagens principais? Os personagens principais são o Louis Dupont Dulac, que é o jovem negro, que é transformado em vampiro, e que a maior característica dele é a dualidade entre aceitar a natureza vampiresca e a briga em preservar a humanidade, os aspectos dele como ser humano. Ele tem a todo instante essa briga interna, esses conflitos, essas dualidades, a relação que ele cria com a família. São vários pontos que a gente vai construindo dessa personagem no decorrer da série. A segunda personagem é o Lestat de Lancourt, que é o vampiro branco, europeu, que é o sedutor, manipulador, é a pessoa que é cheia de conhecimentos, né, da cultura branca, elite, aquela coisa refinada, que é um vampiro mais antigo, uma pessoa que representa o poder. Então nós temos aqui a primeira antítese do branco europeu, rico, estudado, cheio de conhecimentos, e o preto, pobre, de uma cidade não tão avançada, vivendo numa região de subúrbio, de uma família humilde. Nós temos já esse primeiro contraponto dentro da série, mostrando essa imagem muito clara do que eu falei sobre a atmosfera da briga, ainda nos Estados Unidos, de pretos e brancos. A terceira personagem é a Cláudia, que é uma garota jovem que ela é transformada por conta de uma tragédia que aconteceu na cidade. E para salvar ela é transformada em vampira. Só que a briga da personagem é ela ser uma criança, ela tá ali nos seus 15, 14 anos mais ou menos,
Vampira. Então ela não vai mais crescer, ela não vai mais evoluir, ela não vai mais envelhecer, ela vai continuar para sempre naquele corpo de criança, né? Aquele corpo infantilizado. Então a maior briga dela interna é a questão de ter essa aparência de criança, ter essa coisa de parecer que ela é super jovem, sendo que ela já tem mais idade. Então ela não tem crescimento, ela não tem uma evolução de corpo. E a outra parte é a briga que ela tem dentro da família, onde ela, o Louis e o Lestat não se dão muito bem. Ela cria uma relação de disfunção familiar ali no meio que não consegue ser resolvida em nenhum momento da história. Parte 3. A série é dividida em alguns temas que são muito bem marcados. O primeiro ponto é a imortalidade versus o existencialismo. O fardo da vida eterna, a questão do tédio, da vida que é infinita, de ter vivido muita coisa, de já conseguir ter acumulado muitas lembranças, muitas experiências e parecer tudo muito blasé. Não, é como se não existissem mais surpresas. A outra questão da série muito bem marcada é a questão de poder e dependência. Voltamos naquilo de manipulação, relações tóxicas, a dualidade do preto e do branco, da América com a Europa, esse coisa de amor, poder, dinâmica e afins. O terceiro ponto que é muito bem marcada é a relação entre o que é sexualidade e o que é desejo. A gente tem como casal principal o Louis e o Lestat, ou seja, um casal de vampiros, branco e preto, vampiros, homens, uma relação homoafetiva, num tempo onde ser homossexual não era visto com nenhum tipo de bom olho. Então aquilo meio que choca o ambiente num todo em diversos aspectos, desde a relação de cor entre os dois, até os dois serem homens e depois mostrar que eles têm uma filha juntos. Agora na quarta parte eu vou dizer sobre como que é construída a série. A série basicamente é uma entrevista, onde um jornalista encontra o Louis muitos anos depois de tudo isso que é relatado no começo da série, até um certo ponto da série, e ela é construída em flashbacks, em lembranças do Louis. Ele vai narrando e a gente entra dentro da mente dele e vai revivendo as cenas. Uma coisa muito importante é que muitas vezes ele volta nele no tempo atual e ele diz: Espera, não foi bem assim que aconteceu. E ele começa a refazer a cena. Então, algumas cenas acontecem mais de uma vez, por conta dessa questão dele meio que. Não, pera, não é bem assim. Não foi meio desse jeito que, igual a Cláudia tá contando aqui no diário. Não foi exatamente desse jeito. Teve tal coisa, fulana não falou assim, a cena não foi assado. Ele meio que vai lutando porque no começo da entrevista ele não quer dar tantos detalhes sobre o que realmente aconteceu. No decorrer dos encontros, né, das entrevistas, das sessões, ele vai se abrindo e se permitindo. Então ele vai reformulando algumas coisas e vai reatando alguns pontos que vão então começando a fazer sentido, que lá no começo dos primeiros episódios ficam com pontas soltas. Um grande ponto que fez com que a série tivesse uma conexão com o público muito bacana é que o vampiro aqui não é colocado muito endeusado. A gente tem uma questão de vampiro, onde os vampiros são muito poderosos, uma coisa muito assim, como que eu posso dizer? De não ter medo de nada nem de ninguém, uma coisa muito, em alguns pontos, extravagantes. Aqui nós temos uma questão muito forte no decorrer da primeira temporada, que é alguns pontos sobre a briga interna de ser vampiro e manter a moral, a vida humana, a relação da família,
a briga onde o vampiro não quer se desligar da família, mas ele já deveria estar muito mais velho, então a família meio que apaga ele da memória. A questão de o Louis não querer se alimentar só de humanos, ele não querer fazer essa briga sanguinária com os humanos. A relação deles fazerem algumas coisas meio que na surdina para não causar um escândalo. Ou seja, a série ela aborda um ângulo um pouco mais real da vida do vampiro, do tá cansado de uma vida muito é, cansativa, de rotina, de tem que sempre se alimentar de sangue, tem que sempre inventar desculpas, mentiras e disfarces e coisas para conseguir manter a vida. A cada tempo ter que se mudar de lugar, porque as pessoas ali vão começar a reparar que a pessoa não envelhece. Enfim, ela traz uma perspectiva e é muito bacana a questão do entrevistador. O entrevistador de ter a audácia e não ter medo por ele ser um vampiro, de fazer perguntas muito é, perigosas, de ficar forçando ele a falar coisas, de ficar ali meio que instigando mais e mais a ele reviver as memórias. E isso gera esse desconforto na gente que tá assistindo, porque teoricamente todo humano que sabe que aquilo é um vampiro, né, que aquele ser ali é um vampiro, tem medo. E o jornalista ele não tem, ele coloca a profissão dele em primeiro lugar e tudo tá sendo gravado. E ele não tem medo de enfrentar, de fazer as coisas, de brigar, de discutir para conseguir a informação que ele quer. Então eu acho que isso foi algo que, pelo menos para mim, me marcou muito. Eu, inclusive, como jornalista, ver esse jornalista nessa posição me deixou muito encantado. Por mais que ele é uma pessoa mais velha e já tenha uma experiência de vida muito grande e tudo mais, mas é meio que como se ele não tivesse medo de nada. Ele tá ali pra fazer a profissão dele, a paixão dele e realizar o sonho dele de entrevistar o vampiro, de ganhar o grande sucesso por conta dessa entrevista. Enfim, eu achei a série muito bacana. Os detalhes, a cenografia, os detalhes de trilha sonora, a construção dos ambientes, as narrativas, as interferências históricas, ou seja, o mundo real na vida deles. Não é simplesmente uma história que é contada à parte, como se o mundo humano não existisse. Então, essa questão da briga americana do preto com o branco tem interferência na história, ou seja, traz um certo realismo. Eu achei a série fantástica. Eu terminei a primeira temporada, já comecei os primeiros episódios da segunda. Aparentemente vai ter uma terceira temporada, mas eu quero saber depois de vocês. Contem pra mim, tanto aqui no Spotify ou lá no Instagram, no Mundo do Horror Podcast, o que vocês acharam dessa série, se vocês já assistiram ou não. Se vocês já tiveram alguma experiência sobre ter assistido algum episódio e tal. Se vocês têm alguma série, algum filme que conta algo parecido com isso, também recomenda. A gente pode trazer aqui discussão e comentar sobre isso. Eu fico por aqui então. Muito obrigado por mais um episódio que vocês estão ouvindo e até uma próxima. Tchau!